Olá, meus pequenos, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouco daquilo que eu sempre exijo que você tenha como premissa para começar a escrever. Quando a gente vai fazer o Enem, que a gente está fazendo um concurso para entrar no mundo acadêmico superior, a gente tem que ter, então, um conhecimento acadêmico, científico, racional, objetivo e falar sobre o que hoje é considerado uma verdade científica em qualquer área. E alguns fundamentos são extremamente necessários, porque senão você pode correr o risco de tirar uma nota zero. O que seria uma nota zero? A zero seria se você errasse o tema daquilo que lhe foi solicitado. Também poderia ser se você errasse o gênero da redação. Se for pedido uma dissertação, você tem que ter um texto que tem que ter uma tese, um ponto de vista crítico, uma opinião crítica. Se você não tiver um ponto de vista crítico, uma opinião crítica, você não tem uma dissertação, a sua nota também é zero. Se a sua letra for ilegível, o corretor não conseguir ler de forma alguma, sua nota também é zero. 3 maneiras de zero, né? Errar o tema, errar o gênero, letra ilegível. Agora, se você infringir os direitos humanos, você perde 200 pontos, o que pode ser crucial para você entrar ou não na universidade. E aí nós temos que saber, então, algumas questões que eu peço sempre que vocês tenham muito claras na sua vida, para que você seja um cidadão. Cidadão. Cidadão é um sujeito que vive em sociedade e que sabe quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E segue uma ética dessa sociedade. O que a gente vai chamar de ética são os valores, as normas, as regras para se viver em sociedade como cidadão. Pegaram? Aí então te falei o que é ética, aí então te falei o que é cidadania, e essa ética, essa cidadania, a gente só obtém se nós tivermos educação formal, educação acadêmica, educação da escola, séria, né? Bem feita, para que a gente, bem educado, compreendendo que a educação acadêmica exige da gente ciência, verdade, comprovações, né? Razão, objetividade. Não pode achar nada, a gente não acha nada, a gente tem aquilo como verdade de uma sociedade determinada, que foi comprovado que aquilo é verdadeiro, né? Então é preciso que a gente saiba algumas expressões que eu pedi para vocês saberem sempre. A primeira delas é democracia. Nós vivemos num país que tem uma democracia, oficialmente uma democracia, né, pequenos? Eu gostaria que você entendesse bem o que seja democracia. A democracia é um regime governamental que parte do povo. O povo manda. É a vontade do povo. Yes? Então, na democracia, é o povo quem manda. Aí você pensa um pouquinho sobre o Brasil. É o povo quem manda? Aí você fala, poxa, no nome é democracia, né? Mas estamos longe de vivermos uma democracia tal qual ela é apresentada desde sempre, desde Grécia e tal. A gente tem que imaginar que o governo, o Estado, deva ser formado pelo povo. Alguém do povo é chamado a governar aquele povo. E aquele que foi chamado para governar aquele povo vai governar pensando no povo, né? O que querem, o que a maioria prefere. E sem abandonar, evidentemente, os direitos da minoria, né? Dando voz às minorias, porque senão vai vencer sempre a maioria. E aí que nós chamamos de minoria aqueles que ficam derrotados numa campanha política, por exemplo. E geralmente serão mulheres, geralmente serão homossexuais, geralmente serão negros. Por isso que nós chamamos essa a minoria na base, né, do que a gente chama de minoria. Mulheres são minoria porque quase nunca vencem as eleições para representar o povo. Ou até mesmo numa empresa, faça aí umas associações. Negros quase nunca são votados e nem convidados a administrar uma empresa, por exemplo. E homossexuais, a mesma coisa. De modo geral, essas são as minorias, para a gente ser bem rápido. Então, a democracia parte dessa premissa, é um governo feito para o povo. E aí vem uma outra questão que eu gostaria que você lembrasse muito bem. Nós temos na democracia 3 poderes.
E esses poderes são muito claros, né? É o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Todos mandam da mesma forma, com o mesmo poder. Então o poder não está só no executivo, nem só no legislativo, nem só no judiciário. Eles se complementam e isso é o que forma o regime democrático. Então quem manda no Brasil é o povo. E ele hoje é representado no executivo pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele é representado hoje no legislativo pelo presidente Rodrigo Maia, presidente do Congresso, da Câmara. E ele é representado hoje no judiciário pelo ministro Fux. Então são esses três cavalheiros que comandam essas três partes dos poderes de um governo democrático. Então entendam que não é o presidente Jair Bolsonaro quem manda, não manda nada. Tem que ter um acordo entre o Bolsonaro, o Maia, o Fux. Claro que eu estou chamando o nome dos presidentes, né, dos poderes. Compreendam então que ninguém aí está mandando. Tem que pensar primeiro no povo e adiante a gente coordena o Estado. Aí vem outra confusão que você pode fazer. Estado é uma coisa, governo é outra coisa. O Estado administra o desejo do povo através de leis, através de normas, através de regras, através de ética, valores, compreende? Para a cidadania. E esse Estado ele é fixo. Por exemplo, nós criamos no Brasil uma Constituição Federal, as leis maiores do Brasil. E essas leis governam o Estado brasileiro. Isto é, cada governo que chegar vai pegar o Estado pronto. Ele entra e vai administrar o Estado, compreende? O governo vai administrar de determinada maneira. De que maneira ele deve administrar? Da maneira como ele prometeu para o povo que votou nele que ele faria. O Estado está aqui, ó, a Constituição está aqui, as regras estão aqui. O governo vem, respeita essas regras e faz a sua parte, o que ele prometeu que faria. Ok, vocês estão entendendo, né? O Estado está aqui, ó, ninguém mexe nele. O governo entra e sai, outro vem e sai, outro vem e sai. O Estado está aqui desde 88 e desde 88 nós tivemos governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Jair Bolsonaro. O governo sai, o Estado fica. Então, quando você precisa fazer uma mudança radical e estrutural, fazemos uma mudança no Estado. Quando precisamos fazer mudanças do dia a dia, fazemos mudanças governamentais. Sempre quem faz lei é o legislativo. No caso hoje no Brasil, presidido o Congresso por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no Senado. Eles dão a pauta para serem votadas pelos mais de 500 deputados e pelos 81 senadores. Ali cria-se uma lei. Se esse legislativo der bobeira, atrasar um bocadinho numa lei extremamente necessária para gerir o país, então o judiciário acaba programando algum tipo de lei para não dar confusões entre as justiças e injustiças cometidas nesse país. Porque os juízes têm que julgar casos e não podem julgar de forma diferente. Todos são iguais. Está na Constituição do Estado brasileiro. Então, às vezes, o judiciário tem que criar uma lei, por exemplo, a que protege os negros contra racismo. Essa lei foi criada pelo judiciário, não pelo legislativo. Compreendem, pequenininhos? Foi necessário que se fizesse isso, porque o legislativo não sai do lugar, então o judiciário vem e faz. Então, veja que os três poderes têm que trabalhar em conjunto. Se um não faz sua parte, o outro vai ter que fazer, porque tem que ser administrado o Estado brasileiro. Compreenderam, pequenos? Democracia ficou fácil para vocês? É um governo que deve partir da premissa de o povo no poder. É a vontade do povo que deve ser satisfeita. É o melhor para o povo que deve ser feito. Se você infringir alguma norma que apoie a democracia na sua redação,
você vai perder 200 pontos. Ok? Por enquanto é isso.